Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Desde já quero externar minha alegria de estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor. Sempre bom quando nós somos convidados a vir repetidas vezes, que a gente passa a ser um integrante, né, de toda essa família que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Trago um abraço do meu pastor Adriano Correia, ao qual nós estamos aqui debaixo da autoridade dele e debaixo da autoridade do pastor dessa igreja. Meus irmãos, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Quero pregar subordinado ao tema: somente uma vida de obediência te conduz, primeiro, ao cumprimento do propósito e, segundo, à cura das dores do processo. Somente uma vida de obediência nos conduz ao cumprimento do propósito e à cura das feridas do processo. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Quem achou, desachei. E o texto diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera ao meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixai-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão. Quantas vezes? Ok, 7 vezes. E a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa mais difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quantas vezes? Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou a pele de uma criança e ficou limpo. Coloque por favor sua Bíblia no seu banco. Eu quero pedir aos irmãos que você possa dar a mão ao irmão que está do seu lado. E eu quero que você não só
venha orar nesse momento comigo. Eu quero que você venha clamar nesse momento comigo. Talvez o seu irmão ao longo dessa semana está cansado, e eu quero que você venha clamar por ele, para que o Senhor venha dar uma injeção de ânimo na alma dele, né? Para que ele venha passar por um processo aí de expansão do entendimento, para que ele possa compreender o que o Senhor quer falar com ele aqui nessa noite. Então você vai clamar para que o Senhor fale com o seu irmão. Eu quero que você já comece a balançar assim a mão dele, né? Para que ele já seja despertado aí. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, as nossas mentes e o nosso coração estão prestes a ser expostos à pregação da sua palavra. E sabemos, ó Pai, que todas as vezes que isso acontece, nós estamos sujeitos à transformação e estamos diante do agir do céu, e que na medida que a sua palavra é pregada, que o Senhor possa abrir os céus sobre esse lugar, e que através do seu Espírito Santo curas aconteçam, libertação aconteça, salvação de almas aconteça. Nos transforma aqui nessa noite, abre os nossos olhos, para que nós venhamos ver, compreender e entender o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento, por favor. Meus irmãos, poderíamos pregar nesse texto, por exemplo, sobre Naamã, aonde poderíamos ressaltar a soberania de Deus em usar quem quer, quando quer e para o que quiser. Poderíamos pregar também sobre o profeta Eliseu, falando sobre posicionamento, porque ele vai se posicionar como homem de Deus, assumindo o seu papel como profeta sobre toda a nação e assumindo a responsabilidade desse conflito com o general da Síria. Mas eu quero pregar sobre o que talvez seja a menor personagem desse texto, uma personagem não muito usual, uma personagem não muito pregada, uma personagem até mesmo desconhecida, porque até mesmo o autor ele vai ocultar o nome dessa personagem. Quero pregar sobre a menina na casa de Naamã. Entendendo eu que nós temos pelo menos para nós o que eu gosto de chamar de 2 chamados. Quantos chamados? O primeiro se chama chamado geral. O que é o chamado geral? É aquilo que Deus tem para fazer através de qualquer pessoa. Por exemplo, evangelismo, chamado geral. Pregação, chamado geral. É aquilo que Deus pode fazer através de todos. É aquilo que Deus quer desenvolver através de todos. São coisas que todos têm essa responsabilidade no reino. Mas existe um segundo tipo de chamado, que ele é designado como chamado individual. É aquilo que Deus tem para você, e somente para você. Existem coisas que Ele fará somente através de você. Chamado individual, chamado exclusivo, personalizado, somente para você. Nós temos que entender essas distinções, porque no primeiro chamado, no chamado geral, nós descobrimos quem nós somos em meio ao corpo de Cristo. No chamado individual, descobrimos quem somos diante do Senhor nosso Deus. Então Deus ele tem uma missão, Ele tem um propósito que vai se desenvolver através de você. E é um conjunto, uma gama, um leque de coisas que Deus não fará através de mais ninguém. Eu já estou dizendo isso simplesmente para que você venha entender que você é um indivíduo, que você não é igual às outras pessoas, que Deus te chamou para ser ímpar. O ambiente em que essa menina vive é um ambiente difícil. Ela está no meio de um contexto de crise. Qual é o cenário geral? Guerra entre 2 nações. Quantas nações? De um lado Israel e de outro lado Síria. Quem gosta de Bíblia sabe que essa guerra perdura desde os dias do rei Acabe, e
que inclusive é em uma guerra contra a Síria que o rei Acabe morre. É uma guerra histórica que perdura por muitos anos. Então qualquer israelita já tem no seu coração, como algo comum, como algo normal, um sentimento de aversão pela Síria, um sentimento de ódio. E essa guerra tem um nome, que é responsável por vencer Israel em cada conflito e em cada batalha. A Síria prevalece debaixo da liderança de Naamã. Esse é o nome. Então o povo tem pelo menos 2 níveis de aversão, de ódio. O primeiro, pela Síria, um sentimento que já vem se arrastando por anos. O segundo, exclusivo, específico, individual, pela pessoa de Naamã, por ser o precursor de toda a dor, de todo o sofrimento. Ele é o motivo pelo qual muitos pais de família não regressam para casa. Ele é o motivo pelo qual muitos jovens nem atingem a idade de se casar e morrem nos campos de batalha. Naamã é o precursor da dor. Naamã é o destruidor de sonhos. É essa a visão que todo israelita tem da pessoa de Naamã. Mas é interessante que o texto nos diz que através de Naamã, Deus, o Senhor nosso Deus, que usa quem quer, como quer e para o que quiser, está dando livramento aos sírios através de Naamã. Talvez alguns agora tenham um ponto de interrogação na cabeça, pensando: por que é que Deus fortalece o inimigo do seu próprio povo? Porque é quando Deus fortalece os nossos inimigos, é que Ele nos arrasta para dentro de uma posição de conserto. Porque a adversidade na Bíblia vai ter pelo menos 3 funções em relação aos homens de Deus, aos homens fiéis, aos homens que têm propósito. A primeira função, lançá-los para dentro do propósito. Foi por meio da tribulação, da adversidade, da dor, que José chegou no Egito e se transformou em governador, sim ou não? Ele foi projetado pela adversidade. Segundo homem, o apóstolo Paulo, foi-lhe dado um espinho na carne, para que ele não se gloriasse pelo tamanho das revelações que ele tinha. Foi por meio da dor, da adversidade, que ele foi preservado dentro do propósito. E há um terceiro caso, daqueles que saem fora do propósito, como Sansão. E Deus usa da adversidade para trazê-lo de volta para dentro do propósito, mostrando que rasparam a cabeça, mas não mataram a raiz. Rasparam a cabeça, mas não mataram a raiz. O cabelo voltou a crescer. Através da adversidade, Deus o põe novamente, Deus o reinsere dentro dos propósitos. Entendendo assim o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 28, vamos sintetizar o que ele diz: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só as coisas boas são todas as coisas? As coisas boas, as coisas ruins formam um conjunto chamado de todas as coisas. Então eu entendo que a adversidade também está entrelaçada, intrínseca aos propósitos que Deus tem para mim. E é por meio da adversidade que Deus eleva o nosso nível de revelação. Porque todo israelita tem 2 níveis de ódio. Quantos níveis? O primeiro, contra a Síria, porque a guerra já perdura por anos.
O segundo, contra Naamã, porque ele é o precursor da guerra no tempo deles, na era contemporânea deles. Mas essa menina, ela vai ser submetida a um terceiro nível, que ninguém mais tem, que ninguém mais está passando. É o chamado individual, específico, personalizado, que Deus tem para ela, e que só será feito somente através da vida dela. Em uma das batalhas, ela é sequestrada. Porque o chamado acontece muitas vezes assim: a gente está todo resistente, eu não quero ir. Mas do outro lado o chamado diz: mas você vai. Mas eu não quero ir. Mas a gente te arrasta. Os soldados sírios vão arrastá-la contra a sua própria vontade. Porque o que acontece? Revelação reduzida daquilo que Deus quer através de nós gera desobediência. Que a gente costuma ser arrastado. Agora ela está na Síria, e ela desfruta de um nível de dor que ninguém mais tem. Porque o primeiro nível era: a guerra perdura por anos, sim ou não? O segundo nível era: todo mundo detesta Naamã porque é o precursor da dor, sim ou não? Mas para ela, de forma específica, individual e personalizada, ele é o seu sequestrador. Para ela, ele é o seu escravizador. Mais dor. A adversidade dela é maior. A situação dela é mais difícil. Porque às vezes nós ficamos nos questionando: por que a vida do outro parece tão boa em relação a mim? Por que parece que as minhas adversidades são mais intensas? Entenda uma coisa: nas adversidades de duas uma, ou você causou por irresponsabilidades, isso acontece. Mas quando você não causou e Deus te permitiu entrar, para que você seja desenvolvido. Ela entrou. Terceiro nível de dor. Quantos níveis de dor? Enquanto todo israelita normal tinha. Ok. Mas vamos ver agora o que todos os israelitas têm como revelação. Da dor eles estão no nível 2, mas vamos ver o nível de revelação agora. Primeira revelação: a guerra perdura por anos. Uma informação que todo mundo sabe. Segunda revelação: a guerra tem um precursor, Naamã. Isso todo mundo sabe. Até que certo dia essa menina sabe de uma coisa que ninguém mais sabe: quando Naamã tira sua estola, tira suas vestes de general, ele é leproso. Agora ela está no terceiro nível de revelação. Agora eu entendi. Com certeza eu fui traga para essa terra para ver esse crápula morrer, para ver a lepra corroer ele. Valeu até a pena. Parece que Deus me deu o privilégio de observar esse homem apodrecer nessa doença. Era comum de se sentir isso, né? Aliás, 3 níveis de dor. Só que agora vem o quarto eu imagino a voz de Deus entrando pela janela do quartinho daquela menina.
dizendo para ela assim: menina, prega para ele. Só posso estar ouvindo coisa, né? Não é possível pregar para ele. Fala para ele que se ele for até o profeta que está em Samaria, ele será restituído da sua lepra. É um nível de revelação que nenhum outro israelita tem. Deixa eu te dizer uma coisa: nós temos que ser maduros o suficiente para entendermos que às vezes Deus vai nos entregar uma mensagem que nós vamos ter que entregar dentro de um ambiente que a mensagem não combina nada com ele. Deus vai nos levar lá fora em circunstâncias aonde aquilo que nós vamos falar não vai combinar. É como o mensageiro de Maria e Marta chegou trazendo para Jesus uma informação: Lázaro está doente. Aí Jesus vai falar assim: volta lá e fala para eles que a enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Não é para a morte, mas é para a glória de... Aí na hora que ele chega para pregar que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, o homem está morto. Aí ele tem que pregar no velório onde Lázaro está morto, que a enfermidade não é para... A mensagem não precisa combinar com o ambiente. Da mesma forma que as promessas de Deus para se cumprir não precisam combinar com o ambiente que você está. Porque às vezes nós estamos dentro de um ambiente, dentro de uma circunstância que nós pensamos assim: mas Deus, isso aqui é o avesso do que o Senhor me prometeu. Eu estou desfrutando do contrário. Eu estou indo em direção oposta. Mas quando nós descobrimos em Deus qual é o nosso chamado específico, aquilo que Ele tem para nós, essas dores do processo, elas começam a ser curadas. Somente o entendimento do propósito cura as feridas do processo. Porque agora essa menina entende. Mas o conflito interno é comum, sim ou não? De um lado uma voz dizendo assim: deixa morrer, deixa apodrecer, você não tem culpa dessa lepra, fica calada. É a voz do adversário dizendo a nós: desobedeça. Mas do outro lado, a voz do chamado sussurra: prega. Se permita ser usada em favor de seu inimigo. E aqui eu passo a entender o que é que nos conduz à obediência, à empatia pelo outro. Porque aqui ela começa a entender algumas coisas, pastor. Ela está assim: eu não tenho família. Mas Naamã tem família, mas não pode desfrutar dela, porque ele está doente. Ele contaminaria a sua família. Eu estou presa nessa casa, mas ele está preso nessa doença e não consegue sair dela. Essa menina passa a observar algumas similaridades, e deixa eu abrir um parêntese aqui. Somente quando nós encontramos Cristo num texto do Antigo Testamento é que nós de fato entendemos o texto. Essa menina faz o papel de Cristo naquela casa. Veio de uma terra distante para o meio de uma casa contaminada com uma doença contagiosa. Mas a doença da casa não pega na menina. O que a casa tem para oferecer para a menina? Escravidão, trabalho forçado, dor, traumas.
Mas o que ela tem para oferecer para casa? Veio de uma terra distante, como Cristo veio do céu para a terra. No meio de uma doença contagiosa, o pecado do homem, e não se corrompe nem se contamina. Recebeu de nós uma cruz, coroa de espinho, mas não se vendeu, e se permitiu ser usado em favor de nós, que éramos em nossos delitos e pecados inimigos de Deus. Essa menina desfruta da graça, mesmo vivendo dentro dos parâmetros do tempo da lei. Agora o texto vai nos sugerir que ela assume sua missão, assume o seu chamado, obedece à voz que entrou pela janela e sussurrou aos seus ouvidos. Ela vai assumir a posição de profeta como Eliseu, de general como Naamã. Todo mundo foi chamado para ser grande nesse texto, mas ela entende que ela foi chamada para ser escrava. E ela diz assim: minha senhora. Olha como ela está tratando a mulher de Naamã. Ela não dá lugar à dor. Tinha tudo para ser uma menina traumática aqui, depressiva, ansiosa, totalmente freada por causa de tantos traumas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus não é normal. Ele não quer te usar segundo os seus talentos. Somente uma na Bíblia foi escolhida por causa do talento. Sabe quem? A serpente, escolhida pelo adversário por causa da sua perspicácia, esperteza. Deus nunca selecionou pelos talentos, Deus selecionou pelas fraquezas. É por isso que Deus escolheu você, cheia de traumas, do jeito que você é, para mostrar para você que a sua depressão, a sua ansiedade, o seu ataque de pânico, essas coisas que te afligem, você não consegue sair, não vão parar você, e muito menos afundar, naufragar os propósitos que Ele tem sobre a sua vida. A sua dor não te mata. A dor da menina não vai matá-la, porque ela, e dentro de um contexto onde eu obedeço, a minha dor não me destrói, mas me constrói. Se eu obedeço, a dor não prevalece sobre mim. Se eu desobedeço, ela me mata. É por isso que pessoas aqui estão entendendo agora o porquê presenciaram pessoas enfrentando as mesmas adversidades e se mataram. Entraram nas drogas, se desviaram, voltaram para o vício. Mas você enfrenta as mesmas situações e permanece de pé. É porque você está dentro dos parâmetros da obediência. A mulher de Naamã pega na mensagem que a menina pregou. A mulher de Naamã abraça a mensagem. Essa menina tem nome? Não tem, mas ela tem uma mensagem. Não é sobre ter nome, é sobre ter mensagem. Não é sobre o seu cargo, não é sobre o seu título, é sobre os seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor quer. A mulher de Naamã se apegou na mensagem. A menina não tem nome, a mensagem não é nem complexa, é curta, mas aquela mensagem devolve a esperança para a casa dela. Aquela mensagem restauraria o casamento dela. Aquela mensagem mudaria o curso da história dela. Então ela agarra a mensagem. E quando Naamã chega, a mulher já vai correndo: meu bem, eu preciso te contar. Calma, não chega assim tão rápido. A lepra.
eu preciso contar. A menina que veio de Israel, ela falou que se você, lá em Samaria, diante do profeta que está lá, você será restituído dessa lepra. Irmãos, a mulher era síria e já estava pregando para o marido. O marido agora também se apega à mensagem da esposa. Aquela mensagem simples arde no coração de Naamã. E agora ele corre para o seu rei. Naquele tempo, Ben-Hadad II: meu rei, a menina que veio de Israel falou assim, assim. Irmãos, o rei se apega na mensagem. Irmãos, os irmãos podem perceber o quanto a palavra de Deus ela é autônoma. Uma vez que nós pregamos, uma vez que nós abrimos a boca, ela pode tomar proporções avassaladoras, incontroláveis. Agora o rei está impressionado como é que é Naamã. Eu vou escrever uma carta para Jorão, rei de Israel. E ele escreve, irmãos: rei Jorão, estou enviando a você o meu homem de confiança, para que você o restitua de sua lepra. Assinado Ben-Hadad II, rei da Síria. A carta chega nas mãos do rei Jorão. Gente, vocês estão de prova. Olha o que esse homem mandou para mim. Está procurando algum pretexto para invadir. Porventura sou eu Deus para restituir um homem de sua lepra, para dar a vida a um homem, ou para tirar a vida? Uma das maiores virtudes que um homem pode ter é reconhecer as suas limitações, porque quando eu reconheço os meus limites, o Deus ilimitado peleja ao meu favor. Aquilo chega ao conhecimento de Eliseu. Nós já vamos encerrar. Ben-Hadad escreveu isso? Escreveu. Põe o joelho no chão, que a Síria vai invadir de novo. Não. Deixa o general vir. Ele saberá que há profeta em Israel. Irmãos, e o homem vem mesmo. Chega na porta da casa de Eliseu, bate na porta. O menino Geazi abre a porta e atende. Pois não? Quando ele se depara com quem é, talvez os dois níveis de ódio venham à tona, né? Ele corre lá dentro e chama Eliseu para o senhor. Quem que é? Naamã. Manda descer lá para o Jordão. O senhor não vai sair lá? Não vou. Porque o que vai acontecer, não sou eu quem tem que aparecer. Olha só, ele não vai sair aqui não. Mas como é que é? Eu pensei que ele fosse sair, se prostrar, orar ao Deus dele, colocar a mão sobre a lepra, eu seria curado. Ele não vai nem sair. Não vai nem sair. Ele fica irado. Mas os servos de Naamã irão fazer um convite para ele. Um convite à obediência àquilo que o homem de Deus havia dito ao respeito de Naamã. Naamã, indignado, ainda tenta contra-argumentar. Porventura não são os rios de Damasco, Abana e Farpar, mais limpos do que essas águas barrentas desse Jordão? Tem gente, pastor, que pensa que é muito pro lugar. Tem gente que pensa que o que a gente conta aqui é a história da dona Carochinha, e sai falando assim: porventura não é melhor eu ir pelos meios da psicologia? Porventura não é melhor eu ir pelos meios da medicina? Nos questionando quando nós aconselhamos a ir através de meios espirituais para a resolução de alguns problemas. São como Naamã. Porventura não são Abana e Farpar os rios de Damasco? Toma cuidado que os rios de Damasco não vão te restituir da sua lepra. Você pode buscar em qualquer outro lugar, mas somente aonde Deus estabeleceu, aonde a cura aconteceria, é que ela vai acontecer.
não tenho tempo de discorrer aqui, mas irmãos, não entendem o que é esse Jordão para esses homens de Deus. Foi o último milagre de Elias, abrir o Jordão. Foi o primeiro milagre de Eliseu, abrir e fechar o Jordão. Foi ali que Jesus batizava. Foi ali que João Batista batizou Jesus. É um rio enigmático, irmãos. Nasce no monte, deságua em 2 lagos e depois no Mar Morto. São águas milagrosas, águas que os homens de Deus estabeleciam autoridade sobre aquelas águas, que eram um símbolo da igreja, o Rio Jordão. Eliseu não manda Naamã para lá de forma aleatória. Vou mandar, vai para o Jordão. Não é assim de forma aleatória. Ele sabe aonde Deus começa histórias, aonde Deus finaliza histórias, aonde Deus levanta homens, aonde Deus restitui homens. Somente na igreja Deus faz essas coisas. Fique sobre os seus pés, por favor. Naamã, ele desce as águas. Ninguém desce as águas como general. Tem que tirar a estola, a roupa, a indumentária de general e assumir a posição de leproso. A obediência nos conduz à humildade. Ele mergulha uma vez, 2, 3, 4ª vez. Gente, vocês estão vendo, nada aconteceu. Ainda estou leproso. Mas o profeta diz quantas vezes? O propósito só vai acontecer quando eu insistir em obedecer. Porque antes de todo propósito tem um se. E se o meu povo? Então, propósito, quando Deus faz uma promessa, ela é condicionada à obediência daquele que recebeu a promessa. O que é diferente de predição, que quando algo é predito, vai acontecer de forma fatalista. Mas uma promessa é condicionada a um contexto de obediência para que ela se cumpra. Ele mergulha 7 vezes. Quando ele levanta da 7ª vez, a pele dele está limpa, como a pele de uma criança. Entenda uma coisa: a doença da casa contaminou a menina, mas a fé da menina contaminou a casa. Não são os ambientes que você frequenta, que você entra e sai, quem vão corromper você. Mas é você que, através da obediência, foi chamado para influenciar os ambientes que você frequenta. Eu quero que você saia com essa chave hoje aqui. Entenda que a obediência é uma chave que pode abrir as portas do seu propósito. Você só vai entrar pelo seu propósito. Você só vai receber as tuas promessas se você abrir essa porta com a chave da obediência. Feche os seus olhos. Eu quero convidar para vir aqui na frente